Acabou. Chegou nossa hora. Se isso parece um clichê, é porque somos um exemplo ambulante de um. Muitas histórias que foram contadas ao longo dos tempos revelam a desgraça do cientista, o homem que tentou realizar demais e caiu do céu. Infelizmente, as pessoas permanecerão frias. Nossos esforços terão sido em vão. A justiça não será feita no tribunal, mas sim enquanto testemunhamos o colapso da humanidade. Todas aquelas vidas perdidas, todo esse conhecimento e cultura virarão pó. Este é o nosso pecado. A indústria Asas da Cura foi financiada diretamente pela OMS. Nos especializamos no controle e prevenção de doenças em todo o mundo sem nenhum custo. Assim que os primeiros casos do vírus Ebola se espalharam, fui mobilizado como parte de uma força-tarefa para encontrar soluções proativas para essa doença em particular. Você pode saber sobre os efeitos da doença do vírus Ebola, mas, caso não saiba, deixe-me dar-lhe um resumo. A doença do vírus Ebola, ou EVD, é causada pelo gênero Ebola vírus, 5 dos quais são conhecidos. Os indivíduos afetados apresentam sintomas semelhantes aos da gripe, seguidos de diarreia, insuficiência renal e hepática. Eventualmente, o sujeito começa a sangrar interna e externamente, e na maioria dos casos, isso é seguido pela morte. A mídia mundial é um lugar para malucos histéricos. Então, o que a maioria das pessoas não sabe é que a propagação do vírus é facilitada pelo contato direto. Com os devidos protocolos de tratamento e quarentena, o Ebola não é e nunca foi um problema. Tentamos melhorar a conscientização para evitar a propagação. Como o número de mortos ainda aumentava, sabíamos que tínhamos que tomar medidas mais agressivas. O que estávamos fazendo não era bom o suficiente. Em reunião com os chefes da força-tarefa, surgiu a questão de como remediar o problema. Todo mundo ficou em silêncio. Todos sabiam a resposta. Então, fiz o que tinha que fazer. Levantei a mão e disse: é hora de considerarmos uma vacina. Existem protocolos a serem considerados. Protocolos para manipulação e estudo do Ebola, disse o Dr. Carlo, um colega estimado, francamente. Que se dane os protocolos, eu disse. Vou dizer o que todos nessa sala sabem. Temos um dever humano. Em 3 semanas, nossas equipes trabalharam dia e noite na produção da vacina proposta contra o vírus. Nosso principal objeto de estudo foi um homem chamado Mark Jen, de 26 anos, solteiro e diagnosticado com Ebola após viagens à República Democrática do Congo. Um homem aparentemente feliz, apesar de sua situação atual. Ele entendeu a importância da tarefa, mesmo que ele a enquadrasse em temas religiosos. A enfermeira Ana estava tirando o sangue desse rapaz um dia, a fim de preservar as amostras em caso de morte. Você entende o que está fazendo pelo mundo? Ela perguntou a Mark. Eu entrego meu corpo ao trabalho de Deus, senhorita Ana, disse Mark sorrindo. As primeiras tentativas de vacina não funcionaram. Várias pessoas faleceram, aproximadamente 34, se seguirmos os registros oficiais. Talvez mais tenham sido afetados, quem sabe. Os cientistas são conhecidos por buscar tamanhos de amostras maiores. Eu não os condeno. Eles estão fazendo isso para melhorar o mundo. 1 milhão de vidas por 100. A balança não mente. Nossa primeira vitória veio com outro humano. Uma criança da República Democrática do Congo, de 6 anos. Nome real desconhecido. A cobaia foi recuperada através dos esforços do Grupo de Tarefas Especiais
que adquiriu a criança de um orfanato em Kivu do Norte. À medida que a propagação do vírus aumenta, aumenta também a dificuldade de encontrar pessoas saudáveis. Felizmente, o orfanato tem protocolos de higiene fantásticos. Embora o pequeno humano fosse inicialmente resistente, a administração de sedativos colocou o sujeito em um estado flexível. Ele ainda estava acordado, porém soluçando baixinho. Lembro-me de estar ao seu lado enquanto ele lutava contra as braçadeiras de couro e cuspia em mim, sem dúvida sussurrando palavrões em sua língua, uma língua que eu não entendo. Eu coloquei minha mão em sua cabeça, como um pai faria, e falei: "Espero que você encontre forças para me perdoar", eu disse. "Se você entendesse a gravidade de suas contribuições para o mundo, não lutaria tanto contra nós." O virei de lado e apliquei a vacina diretamente em seu fígado. Dessa vez, ele gritou, apesar dos sedativos. Chamei as enfermeiras para segurá-lo, mas quando terminei, chorei. "Deus me perdoe", disse a mim mesmo. Administramos a amostra de ebola vírus a essa criança após uma semana. Não testemunhamos nenhum sintoma do vírus nela após um mês. A vacina foi bem sucedida. A criança foi colocada em confinamento depois. Quando questionado sobre o motivo, o gerente do local argumentou que deveríamos evitar a publicidade de nossos métodos, se nossas chances de recuperar vidas fossem preservadas. A semana seguinte foi difícil. Nós nos reunimos contra as empresas farmacêuticas pela distribuição da vacina. Mostramos gráficos de progresso, mostramos as múltiplas formas com que a vacina poderia ser fornecida a baixo custo. No entanto, a ganância em seus olhos era aparente. Eles não se importavam com o bem-estar das massas. Filas de burocracia após burocracia, atrasos após atrasos. Enquanto isso, os pobres morrem na África Ocidental. Enquanto isso, corpos são queimados nas ruas. Encontrei-me com o Dr. Carlo para beber depois de um dia daqueles difíceis. Como das outras vezes, nós dois sabíamos qual era a solução. Como nas outras vezes, ele não quis dizer isso em voz alta. "Vamos aplicar isso sem autorização", sussurrei. A gente não pode", o Dr. Carlo respondeu. "Exigimos o consentimento do receptor da vacina. Você tá brincando com a ética." "Eu não estou", eu gritei, batendo minha mão contra a mesa. "Olhe para as centenas de valas nos cemitérios e pergunte aos cadáveres se a ética é importante. Nossa noção idiota de ética não importa para os mortos e suas famílias de luto." Depois que falei isso, o Dr. Carlo deu um gole em sua cerveja, balançou a cabeça e chorou. Começamos então a montar um plano. Fase 1. Os contêineres serão enviados para os aeroportos. Fase 2. A princípio, comercializaremos ela como um antibacteriano de baixo custo para fornecedores de água. No dia da fase 1, percebi os rostos com medo dos poucos homens que passaram a fazer parte dessa força-tarefa arriscada. Eles ficaram em estado de choque, incapazes de compreender a escala do nosso trabalho. O silêncio prevaleceu. Nós iríamos medicar toda a população, sem que o governo e sem que as próprias pessoas soubessem. Mas era para o bem delas. Era para o bem da população. Subi em uma das cadeiras do escritório e disse: "Como Prometeu deu fogo às pessoas, estamos em posição de proporcionar uma vida saudável aos habitantes de todo o planeta. Nossos métodos podem ser grosseiros e podemos ser julgados como traidores da humanidade, mas no final seremos saudados como heróis." A moral de nossa missão melhorou depois que falei isso. Continuamos com nosso trabalho terrível, porém necessário. A fase 1
foi bem sucedida. No entanto, a fase 2 era onde estava o verdadeiro trabalho: o fornecimento da vacina para os mais pobres. Minha tela de computador continha um mapa onde nossos infiltrados deveriam aplicar as vacinas nas fontes de água das caixas d'água das cidades. Piscava em vermelho nas regiões onde a água ainda não tinha sido tratada, azul para onde a vacina foi colocada. No dia da fase 2, fiquei sentado em meu escritório por 2 dias inteiros, acordado, observando os pontos no mapa ficarem azuis. Estávamos tão perto. Um novo mundo nos esperava. E de repente, a fase 2 passou. As últimas manchas vermelhas na tela ficaram azuis. O mundo estava seguro. Nós ganhamos. O Dr. Carlo veio correndo ao meu escritório 3 horas depois, com o rosto completamente sem cor. Suas palmas das mãos úmidas, seus pulmões fracos ofegando por ar. "Por que você não atendeu o telefone?" Ele disse para mim sem paciência. "Sinto muito, Dr. Carlo, mas não importa. Hoje podemos comemorar. Nós salvamos o mundo", eu disse. "Nós não!" ele gritou de repente. Senti o gelo escorrer pela minha espinha. Pela primeira vez em anos, o Dr. Carlo parecia um humano. Não era normal ele ficar desse jeito. Ele me entregou uma folha de papel contendo um relatório de um dos nossos laboratórios. Olhei uma vez, depois 2 vezes, e me agachei no chão. A criança, que havíamos aplicado a vacina, morreu de uma nova cepa do ebola 6 meses depois, após o contato com a vacina. A nova cepa está no ar. Foi nossa culpa. Taxa de mortalidade esperada: 99,5%. Até a próxima. Obrigado.